Sejam bem-vindos a mais uma live da quinta semana de especialidades médicas. Hoje a gente está aqui falando sobre a oftalmologia, então é um enorme prazer porque foi uma escolha dos alunos saber mais, então tivemos uma pesquisa aqui para saber quais eram as 10 especialidades e tivemos a escolha da oftalmologia. Pela primeira vez estamos aqui conseguindo trazer 2 oftalmologistas super renomados para estar conosco. Deixaremos aqui ao longo da live a nossa lista de presença. Não deixem de assinar para que vocês computem as horas AC e vamos começar. Então, temos aqui hoje a nossa querida doutora Liana Tito. Deixa eu ler tudo direitinho para não errar. Deixa eu ver aqui. Liana Tito Barbosa Francisco. Ela é médica oftalmologista pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre em Neurociência e Comportamento pela Universidade de São Paulo e sócia fundadora do Grupo IFE Medicina. E o nosso doutor Ricardo Valente, já falo que é nosso porque está sempre aqui contribuindo com o IDOMED Carreiras. Então, Ricardo Valente, médico oftalmologista, mestre em gestão pela ISCTE Lisboa, especialista em VBHC pela Harvard Business School, sócio da clínica BVC e idealizador do canal Fala Doutores. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Queria começar sabendo de vocês como é que foi essa escolha pela oftalmologia. Então, Liana, por favor. Vamos lá, vamos começar. A oftalmologia não foi uma escolha imediata. Na verdade, minha primeira formação nem é em medicina. Eu sou fisioterapeuta de primeira formação, me formei lá em 2002. Mas na época, lá em 2002, a fisioterapia não tinha uma boa remuneração. E isso me preocupava. Hoje em dia, graças a Deus, temos um outro mercado conquistado pelos fisioterapeutas. E aí, em 2006, eu optei por fazer uma segunda faculdade e fiz medicina para trabalhar, para me especializar em neurologia, porque já era a minha carreira dentro da fisioterapia. Eu trabalhava com fisioterapia neurofuncional. Quando eu cheguei no 8º período que eu tive neurologia, não era o lugar da reabilitação como eu esperava, que era o que eu trabalhava na fisioterapia. Fiquei ali alguns períodos perdida, até que num dado momento eu estava tendo uma aula de oftalmologia e no ambulatório o meu professor prescreveu um óculos e o paciente voltou a enxergar, ele ficou feliz, ele voltou a ter função. E aquilo me acendeu, me aguçou uma coisa tipo, caramba, oftalmologia é reabilitar. E foi o que me fez, naquele momento, decidir por oftalmo, sem ter ninguém na família oftalmologista, sem ter nenhum exemplo a seguir. Mas entrei na especialidade, entrei na residência, e aí tudo foi conduzindo até que eu cheguei à oftalmopediatria, que é uma especialidade que eu abracei de coração. A vida segue, porque os caminhos vão se abrindo para aquilo que a gente gosta. Em 2019, eu ouvi de uma mãe que a criança dela não conseguia ler, e que ela entendeu que talvez tivesse alguma coisa que não fosse somente oftalmológica. De fato, aquela criança não tinha nenhuma doença oftalmológica, mas tinha algumas alterações que podem ser justificadas por processamento visual. E aí eu fui estudar neurociências, fiz meu mestrado em neurociências, porque eu entendi que a minha reabilitação dentro da oftalmologia precisava chegar até o cérebro, mas sempre do ponto de vista da reabilitação. Então, eu sou uma oftalmologista que entendo o olho como função, e por isso que essa profissão me encontrou e eu encontrei essa profissão. Que lindo! Ficou bonito, você pressionou agora, hein? Gostei da tua narrativa, boa. A minha escolha, eu acho que foi menos romântica, tá? E tem uma jornada que, primeiro, da medicina é algo que, participando aí de podcast, falando um pouquinho, né? Eu com 6, 8 anos de idade, eu tive um incidente na minha vida em que eu peguei fogo, né? Tava tendo um churrasco na casa da minha avó e ficava... Era aquele barril, né? Cortado pela metade, não era uma churrasqueira tradicional. E a gente ficava lá botando pão na brasa no final. E um primo meu resolveu aumentar um pouquinho a
a chama para o pão ficar pronto mais rápido. E aí jogou uma garrafa de álcool dentro. Na verdade, deixou cair, né? Não jogou propositalmente. Foi jogar um pouquinho de álcool e caiu a garrafa. Explodiu. E eu estava do lado do vento. Aí minha camisa pegou fogo, virei um tocha humana. Um tio meu me pegou, me esfregou na grama, não conseguiu apagar e saiu correndo, me jogou na piscina. E aí eu fiquei com o corpo todo queimado, né? Meu braço direito, essa região toda aqui. O tórax foi preservado porque a camisa funcionou como um escudo. E aí o tratamento, você entrar numa banheira de permanganato e o profissional esfrega as lesões para diminuir as cicatrizes. Graças ao bom Deus funcionou, não tenho nenhuma cicatriz no corpo hoje, mas no momento do tratamento eu tenho essa memória muito forte, né? E obviamente com um trauma grande que eu tenho da minha vida, que a minha mãe é médica, então diferente de Liana, seguindo aí já de exemplo e de modelo para a profissão, mas ela não conseguia ficar comigo na hora do tratamento. E quem ficou comigo foi meu pai, me dando a mão, e eu tenho essa cena muito forte, né? Que eu ficava urrando dentro da banheira, me deram sedativo, não fez efeito, só quando acabou essa sessão que eu apaguei, né? Mas aí durante a sessão eu vi assim o meu pai chorando com a cabeça virada, né? Mas me dando a mão, né? E aí, olhando retrospectivamente, né? Eu vejo hoje a importância disso, né? De como é que é você estar presente com o teu paciente, né? Como é que é... E a importância e a oportunidade que a gente tem de cuidar, né? No último evento que a gente teve, né, Aline? Eu fiz uma aula lá que é relacionada às 5 características do médico de sucesso, que eu busco no canal, né, no Fala Doutores. E eu produzi... Desculpa se eu estou me alongando um pouquinho nisso, tá, Aline? Só, mas eu fiz uma aula que não tinha nada a ver com isso. E aí eu acho que são as conexões divinas, né? Como é que Deus sinaliza e direciona a gente, né? Ou a força que vocês acreditarem. Eu acredito em Deus. Eu tive um dia de plantão horrível. Eu sou lá do CCO, lá no Supercentro Carioca, né? Que é um projeto, por sinal, que eu elogio muito e acho muito legal. E acho que a gente tem que valorizar. E aí eu tive um plantão péssimo, tudo meio que estava dando errado, as coisas estavam meio conflituosas, e aí eu falei, putz, eu não vou deixar nada disso me abalar, eu vou ser a minha essência aqui, eu vou ter um dia ótimo. E aí as coisas foram fluindo e foi excelente. Aí no final do dia, eu gosto de ler a Bíblia todo dia, e aí eu fui ler e tinha uma passagem que falava que o sucesso está na essência de cuidar e de resolver os problemas do próximo, né? E aí, na aula, eu finalizei a aula falando sobre isso, né? Da oportunidade, da importância que a medicina traz para a gente, da gente conseguir viver pelo próximo, né? E que, infelizmente, a gente vem perdendo um pouquinho isso dentro dessas dificuldades que a Helena colocou financeiramente, que a fisioterapia trouxe para ela. Graças ao bom Deus, ela conseguiu encontrar outra jornada. E na oftalmologia, só para finalizar a tua pergunta, que eu enrolei e não respondi, eu cheguei no final da faculdade eu ia parar a medicina, eu ia largar, eu ia fazer marketing ou alguma coisa de administração hospitalar. Eu não conseguia me encontrar na medicina, não conseguia me encontrar na profissão. Achava aquilo ali tudo uma ilusão, tudo uma enganação, de ninguém cuidava de ninguém, ninguém fazia nada pelo próximo, era tudo um objetivo de volume, de atender de qualquer maneira. E aí a oftalmologia apareceu no meu último, acho que no 10º, acho que é no 9º, eu fiz o Unirio, então acho que era no 9º que a gente tinha a oftalmologia, e depois tinha que caminhar para fazer TCC, né, de trabalho de conclusão de curso. E aí uma professora minha da pneumo me sugeriu de fazer um trabalho que eu na época estava gostando da oftalmologia, tinha um interesse, e aí o meu trabalho era de fazer nebulização com bromedo de dipratrópio
para avaliar se tinha alteração, que é beta-bloqueador, se tinha alteração de pressão intraocular nos pacientes. E aí eu ia lá no ambulatório de oftalmologia, tonometrava, media a pressão do intraocular dos pacientes, depois levava eles para a enfermaria, fazia a nebulização e depois fazia a avaliação da pressão intraocular mais uma vez. E aí, nisso, comecei cada vez mais a me encontrar na oftalmologia e foi super gratificante. Foi meio que por acaso? Foi meio que por acaso. Assim, eu sou diabético Quando tipo você 1, né? entrou? Quando você entrou na medicina? Eu sou diabético tipo 1, né? Eu tô com 45, vou fazer 46 agora e eu fiquei diabético com 13 anos de idade, tá? E aí eu acho que são conexões também para a escolha da medicina, né? Então, assim, eu tive esse incidente, eu fiquei diabético com 13 anos de idade, então você tem todo uma fragilidade, né? E tipo assim, você sempre tem aquele sonho de encontrar a cura ou de alguma forma conseguir amenizar o sofrimento dos iguais. Com 16 anos de idade eu tive diagnóstico de hipertensão intraocular, então eu tenho glaucoma, né? Minha família toda tem. Acaba assim, eu acho que essas fragilidades, esses problemas, você ter a experiência de como minha mãe era médica, meu pai engenheiro, e aí meu pai sempre teve um perfil mais de executivo e acabava que estava menos tempo em casa. A minha mãe fez nutrição e depois, semelhante com você, né? E depois fez medicina e acabava que era mais presente em casa. Sei, eu acho que tudo isso vai conectando para a escolha, sabe? Eu não acredito muito em acaso, né? Eu acho que as coisas vão aparecendo e muitas vezes a gente coloca como acaso, mas se a gente faz uma análise retrospectiva, a gente vê que tem tantos pontos que direcionaram a gente e levaram a gente para aquela escolha. Verdade. Que eu acho até assim, um pouco... É pouca humildade falar que é o acaso, né? Tem muita coisa evidente. É verdade. Quais fatores pessoais e profissionais influenciaram o Ricardo falou um pouquinho já, né? Dos pessoais, assim, na escolha da especialidade. E como é que isso moldou a sua carreira? Então, A partir da oftalmo, né? Escolhi. E aí, a partir disso, como é que foi? a partir da oftalmo. Quando eu entrei na residência, eu brinco que eu não conseguia entender o português das pessoas. Então, assim, a córnea, retina, porque dentro da medicina, durante a faculdade, a gente vê muito pouco de anatomia do olho, entende muito pouco de oftalmologia. E aí, assim, para quem for escolher oftalmologia, gente, entraram no primeiro ano, o R1 é difícil. Foram 6 meses tentando entender, sentar ali na lâmpada de fenda, que é o nosso ganha-pão, nosso aparelho principal, tentando fazer um fundo de olho. E o nervo passava assim, falei, meu Deus, eu vi uma mancha amarela. Então, era muito difícil, era muito ruim. E eu não conseguia tão bem me encaixar ali naquele lugar. Mas eu tenho uma coisa que para mim é muito importante, que é a minha escuta. Então, a escuta médica para mim é super importante. E a oftalmologia tem uma coisa de muito impressionante, que é o paciente fala 3 sintomas, ou refere 3 sinais, pela faixa etária, mais ou menos você tem um diagnóstico que você precisa pensar. O raciocínio clínico da oftalmo é muito gostoso, porque ele é muito rápido. E isso vai me trazendo cada vez mais vontade da oftalmologia geral, que nos primeiros 2, 3 meses de residência estava perdida. Ali no final do R1, eu falei, não, eu sou apaixonada por isso aqui. Mas na decisão da subespecialidade, ela não veio de forma tão imediata. Hoje em dia, como eu falei, eu faço muito mais oftalmopediatria do que adulto, e essa relação com a oftalmopediatria veio depois do nascimento da minha primeira filha, que agora está com 10 anos, e ter a Estela me colocou no lugar de vulnerabilidade, se a minha escuta era empática, ela ficou absurdamente empática, porque quando você se torna vulnerável, você se torna absolutamente empático. E aí eu olhava as crianças que queriam falar, eu escutava as mães, eu tentava acolher, e eu me percebi, de repente, estando na oftalmopediatria, fiz um curso de especialização em oftalmopediatria, na sequência passei para um concurso de um hospital pediátrico, sou do Hospital Municipal Jesus, e de repente a oftalmopediatria me encontrou. É isso, ela não me encontrou, né? Ela já estava lá, eu lido com reabilitação, criança, visão. Quando você percebe, você é levada para esse lugar. Então, eu acho que os meus fatores
Os pessoais estão sempre nesse lugar de olhar a pessoa como função, como visão e de entender que tudo ali está interligado. E eu colocando a oftalmopediatria dentro do meu lugar de cuidado mais frequente, né, um percentual maior, ele veio por causa da minha primeira criança e porque eu realmente queria entender que aquele acolhimento poderia ser de alguém que tivesse uma escuta capaz de perceber os pequenos sinais que aquela criança poderia dar. Eu acho que foi isso, assim. Acho que sim. Uma análise distante, eu acho que sim. Eu acho que a escolha da especialidade da oftalmologia, ela é um pouco distante, né? A oftalmologia, ela acaba sendo uma escolha muito comum para quem tem familiar. Verdade. Sim. Tá? Como é uma especialidade pouco usual durante toda a jornada dos 6 anos da faculdade, ninguém escolhe isso. Tem muitas faculdades que não têm curso de oftalmologia. Tá? Tá um passando lá dentro de alguma disciplina ou algo do gênero. E quando tem, nas que tem, é pouco. Muitas vezes é junto com o otorrino. Então, isso eu acho que já dificulta muito a escolha. Eu pensei muito, por causa da diabetes também, eu precisava me ausentar do caos e eu precisava ter rotina. E aí você vai eliminando, assim, eu nunca quis dar plantão. Isso para mim era sempre não ter horário de consultório é algo que para mim é inaceitável. Por quê? Porque eu estava me mexendo aqui, eu uso uma bomba de infusão. Minha bomba tá apitando aqui e ela ia começar tá tremendo, ela ia começar a tocar. Hoje eu ainda tenho a bomba, que me facilita muito a minha vida. Ano passado, não. Então, você tomava insulina com momentos de pico de atuação do hormônio, né? E aí acaba que o açúcar abaixa. Então, eu preciso comer na hora certa. E como é que você vai comer se você tem 30 pacientes para atender ainda? A tua vida é para o paciente, né? Então, você não consegue controlar o teu horário. E muitas especialidades, essa é a característica. O que, diga-se de passagem, está errado, né? Até pensando de uma forma gerencial. Alguma coisa, aquele caos não deveria acontecer, tá? Então, assim, isso foi um ponto da minha escolha. Eu adoro relacionamento com o paciente, sabe? É uma coisa que, para mim, é prazerosa. Dentro da Eureka, o meu canal eu criei porque eu não estava mais conseguindo escutar meus pacientes. Olha que louco. E aí o meu tempo de maior prazer na minha vida passou a ser o meu canal, que eu conseguia escutar os convidados e a história deles. Porque eu adorava escutar a história dos pacientes, eu não podia escutar, porque senão eu quebrava. Porque você não é remunerado pela boa entrega que você tem. Você é remunerado pela quantidade né? de pacientes que você atende. Eu gosto muito também de cirurgia. Só que, até pela doença, pela diabetes, eu não me via muito tempo no centro cirúrgico. Eu não gosto de ficar operando em pé um tempão. Aí você vai conectando as coisas. A oftalmo tem essa característica de conciliar a clínica e a cirurgia. Então, isso eu acho um ponto muito relevante para vocês que estão escutando. E muitas vezes isso não é explícito. Mas deve ser dentro da escolha. Porque não são todas as especialidades que têm essa peculiaridade. Outro ponto que para mim foi muito importante. Eu adoro tecnologia. A oftalmo tem um monte de videogame. Então, assim, vamos chegar lá. Eu cresci com isso, sabe? Então, isso foi importante para a escolha, para mim. Tá envolvido nisso, tá? E ter... Eu terminei em 2005, então a gente vai falar de 20 anos. Era uma outra realidade, né? A gente não tinha celular e tudo mais.
Então, os aparelhos que tinham na oftalmo eram aparelhos que te levavam a uma outra realidade dentro da tecnologia. Eu acho que isso que a Helena colocou também é muito importante. A oftalmo, ela tem uma característica resolutiva. Sim. Além de você ter mesmo o que você trouxe, eu acho que eu até hoje vejo, Liana, a questão das 3 palavras e do diagnóstico. Hoje, eu começo a achar isso chato. Porque porque assim, eu sou muito transparente, eu sou muito empático. Aí a pessoa me fala, eu começo a mostrar desinteresse. E isso é muito ruim para mim. Porque eu já sei o que ela tem. Só que muitas vezes você é surpreendido. Sim. Não é o que você acha, né? Sim. Mas aí você vai ficando um pouco pretensioso e aí você... Eu perco em alguns momentos um pouco a empatia. Uhum. Porque eu acho aquele relato repetitivo. Que é péssimo. E aí eu preciso me controlar e voltar à essência e voltar à origem. Mas o que me atrai, o que eu acho muito interessante é o fato de ser resolutivo. A grande maioria das especialidades na oftalmologia, ela entrega resultado. É muito difícil da gente falar para o paciente, não tem jeito, veja bem, vai ficar bom. Existem umas especialidades que isso acontece, dentro da oftalmologia, uma subespecialidade. Mas na grande maioria, você fala, poxa, você vai fazer uma refração, você vai entregar um óculos, vai ficar bom, pode ficar ruim, óbvio. Uma cirurgia de catarata, que é a minha subespecialidade, que é o que eu mais faço, putz, é muito resolutivo. A grande maioria dos pacientes fica perfeito. As emergências oftalmológicas são deliciosas, né? É delicioso, assim. O paciente chega pela faixa etária, pela maneira como está andando, a queixa dele, você fala, você vai começar um tratamento que vai resolver o paciente. E assim, antes do paciente sentar, a gente já tem na cabeça o que vai ser. Obviamente, a gente vai examinar o paciente com cuidado. Mas a partir do momento do diagnóstico, é muito bacana você perceber. Fica bom, né? Fica bom, o paciente fica... Isso é muito prazeroso, é muito gratificante. Eu acho que o oftalmo, essa capacidade de resolutividade do oftalmo, eu acho impecável, assim. E isso acaba sendo um diferencial muito grande, né? E é algo que a gente tem que tomar cuidado, porque eu acho que gera um empoderamento, gera um distanciamento com o paciente, dentro da jornada de vocês que estão aí, possivelmente, adentrando nisso, já que vocês votaram para a escolha, devem ter muitas pessoas interessadas. Eu acho que a oftalmologia ela vai te endeusando um pouco e ela vai te colocando num patamar de distanciamento da realidade do teu paciente, em que por esses pontos que a gente estava conversando, o fato de ser resolutivo, o fato de você conseguir já prever qual vai ser o diagnóstico, provavelmente o prognóstico e o que vai acontecer com o paciente, isso é muito perigoso. Você começa a conseguir atender muito rápido e o paciente deixa de ser importante. Que bonito isso que você está falando. É muito importante a gente trazer isso para a consciência, né? É muito importante isso, porque você começa falando dessa conexão, da empatia. E, ao mesmo tempo, você traz o grande perigo de perder essa conexão e essa empatia, né? Então, como que isso é importante a gente trazer para repensar a sua carreira, pensar o seu processo, pensar, né? Você como médico mesmo, né? Porque é tão difícil, né, Ricardo? Eu tenho que puxar o saco de vocês, que aí eu acho que é a importância desse trabalho aqui que vocês fazem. Sim. Porque, obviamente, que é o trabalho de vocês. Né? E muitas vezes vocês vão se perder. Mas é um trabalho que não existe. Na grande maioria dos locais... Não existe. Sabe? Então, e eu tenho certeza que vocês que estão escutando e que são alunos não valorizam. Não me entendam mal, tá? Mas é porque vocês acham que é comum. Como quase tudo, como que a gente estava relatando aqui. O que a gente faz vai se transformando em algo óbvio e a gente vai se distanciando. Vocês têm isso desde o início
E parece que todo mundo tem, mas ninguém tem. Sabe? Então Pensar é uma iniciativa... sobre a carreira, né? Não, uma iniciativa tão legal, e eu acho que vai fazendo uma diferença e vai gerando oportunidade para todo o ecossistema, Eliana. Assim, o fato da gente estar aqui é algo que traz mais conexões para a gente. A gente já falamos aquela vez de network, né? Tudo isso tem uma importância tão grande e que é importante. E não é comum isso. Não é. Não é. E eu, toda vez que eu faço a orientação de carreira, né? Porque eu, como psicóloga, eu faço diretamente a orientação de carreira para os alunos. E eu sou apaixonada. E eu falo muito dessa live que eu fiz com o Ricardo, porque é uma oportunidade na oftalmologia que você tem de você compor com várias possibilidades de atuação dentro da carreira. Então, você quer a cirurgia? Dá. Cirurgia. Você quer a clínica? Também dá. Você quer as duas coisas? Dá também. Você quer ir para a pediatria? Dá. Não, e você quer o exame e não ter contato com o paciente, o que eu acho abominável. Mas tem gente que é uma assim, possibilidade, tá tudo existe certo. essa possibilidade. E você não vai deixar de ser médico por isso. Vamos deixar bem claro que tá tudo bem. Aí eu tenho um conflito grande para falar sobre isso, assim. Não, Eu sei que você vai defender. Eu vou defender. Entendeu? Mas assim... Tem pessoas mais porque introspectivas. eu acho que a medicina é a troca. Mas medicina também isso também pode ser uma troca, não? Se você está fazendo um exame, você está dando... Enfim. Isso eu vou ficar quieto. nem vou mostrar meu ponto de vista, porque eu vou contra alguns colegas. Não é meu objetivo aqui. Mas assim, eu acho que é o que você faz, Aline. Eu acho que é a troca de ser humano, cara. Acho que esse relacionamento é uma coisa que é meio que... Mas isso é pra gente, entendeu? Não quer dizer que seja pra todo mundo. É isso que isso é que é o legal, assim. Sim. Que a medicina tem essa oportunidade e na oftalmo você tem essa oportunidade tem. de... É que eu não gosto de defender. que é pra todo mundo, sabe? Pra todas as pessoas, os jeitos, enfim. Possibilidades. E eu queria trazer aqui uma coisa que a gente falou da cirurgia da clínica e tem a oftalmologia dentro de um hospital. Então, eu trabalho no hospital pediátrico que o tempo inteiro eu estou respondendo parecer. Eliana, o que você acha desse paciente? Porque existem algumas, dentro da realidade da oftalmopediatria, da pediatria geral, né? Uhum. Então, tem algumas doenças, e do adulto também, que no fundo de olho a gente não consegue diagnosticar ou ajudar, avaliar se tem alguma corioretinite, algum processo inflamatório lá no fundo do olho que vai se correlacionar com o quadro que o paciente está tendo. Eu já peguei uma criança que tinha uma esporotricose, diagnostiquei esporotricose, a criança estava internada há 5 dias, pensando em ordelo, celulite, palpei a criança, e eu fiquei toda feliz, né, porque eu cheguei, deixa eu palpar essa criança, aí fui lá, palpei o linfonodo, eu falei, você tem contato com gato? Enfim, aí o oftalmo ajudando, dando suporte ao pediatra no diagnóstico clínico, dentro da oftalmologia, o tempo inteiro, fico lá escutando o round, dou minha opinião. Às vezes é boa, às vezes não, mas é isso, é olhar o oftalmo dentro de um ambiente hospitalar. Nós estamos em vários locais atuando de formas diferentes. Diversas doenças reumatológicas vão passar por uma avaliação oftalmológica, reumatológicas autoimunes de uma maneira geral, né? Então, a gente vai ter as doenças inflamatórias intestinais também, que o gastro vai pedir o nosso auxílio para saber, olha, está tendo uveíte, que é um processo inflamatório ali do olho, para a gente poder dar esse suporte. Então, é muito interessante quando a gente consegue correlacionar e trazer o oftalmo para todo mundo achar, olha, mas é só olho, não, é só óculos. Não, primeiro tem uma leva de subespecialidades e ainda tem as especialidades que vão se correlacionando com o quadro clínico sistêmico do paciente. Então, eu acho uma super especialidade. Super, isso é lindo, né? Porque você poder, assim, ainda dentro das outras especialidades, dar a sua contribuição Eu também. acho incrível, assim. Incrível. Deixa eu fazer uma pergunta agora para vocês. Como é que vocês conseguem equilibrar a carreira com a parte cotidiana de vocês? Enfim, como é que vocês equilibram a vida profissional e a pessoal? Como é que é isso? Começa, meu amigo. Eu acho que a busca do equilíbrio é a essência, tá? Mas eu acho muito difícil da gente conseguir.
E eu acho que o equilíbrio é cíclico. Acho que a gente não consegue viver um equilíbrio. Perfeito. Tá? Muitas vezes eu preciso gerar... Não é preciso gerar, eu ia falar que eu preciso gerar um desequilíbrio, mas não é isso. A gente vai sendo levado a um desequilíbrio, a uma busca, tá? Para a gente conseguir essa organização que você estava questionando. Tá? Então, vão ter muitos momentos da vida em que você vai desequilibrar e você vai mais para o profissional, vai deixar a tua família, vai deixar a tua saúde e afins, né? E aí é aquela estrutura meio que de Ikigai, né? De você encontrar bem a tua essência, avaliar propósito, o autoconhecimento e saber o direcionamento, né? Para mim sempre foi um pouco mais fácil pela diabetes, então eu sempre precisei buscar para sobreviver o equilíbrio, tá? Não, eu digo equilíbrio mesmo, porque se eu não faço as coisas regradas... Você precisa da rotina, né? Eu tava morto. É. Então, eu precisava disso para acontecer na minha vida. Então, assim, o exercício sempre foi algo natural pela necessidade da doença. Mas nas fases é muito difícil. Então, assim, depois que as crianças nascem, você casa, aí você vai tendo vidas dependentes da sua. Vai ficando mais complicado Eu sempre gostei de fazer jiu-jitsu, sempre gostei de ir pra academia. Então, malhava, fazia jiu-jitsu, fazia faculdade o dia inteiro. Era algo mais fácil. Uhum. Hoje não é tão prático como era, assim. O que eu faço? Assim, eu faço exercício de manhã. Porque depois a vida não é mais minha. Uhum. Tá? Então, assim, de manhã eu domino, então eu acordo mais cedo para fazer a atividade física que eu preciso fazer. E aí trabalho o dia inteiro, questão de comer e afins. E um ponto que eu não ia falar, mas agora apareceu que é óbvio hoje para mim, é a questão da espiritualidade, né, Aline? Eu acho que isso é algo que é o maior direcionamento para a gente buscar equilíbrio, né? O que acaba que conforta mais e o que de verdade consegue me equilibrar dentro desse desequilíbrio que eu estava relatando. Bonito, é isso. Eu acho o equilíbrio um grande desafio, eu concordo plenamente com você, é cíclico, né? Então vai ter algum momento que vai estar equilibrado e vão ter muitos momentos que estarão desequilibrados, mas eu entendi, e aí novamente eu traço, né? Enquanto era eu por mim mesma, era muito mais fácil, mas depois que você casa e aí tem uma outra pessoa que está na jornada junto com você, e você já precisa olhar para aquela pessoa com parceria. Meu marido também é médico, então a gente o tempo inteiro, um está crescendo na carreira, o outro para, depois o outro está crescendo na carreira, o outro para, e a gente vai tentando se equilibrar. Chegaram 2 crianças, aí jogou tudo assim para alta. Aí você fala, bom, eu vou jogar para o alto e esse pratinho aqui vai, o resto vai cair. Todo dia a gente vai reconstruindo o pratinho, mas eu entendi, e isso foi aprendizado, terapia, espiritualidade, se eu não estiver bem, não tem nada em torno de mim que vai acontecer, não vai fluir. Então, eu já entendi que em algum momento eu vou ser uma mãe melhor, outro momento eu vou ser uma esposa melhor, outro momento eu vou ser uma médica melhor, sabendo que se eu conseguir olhar para aquilo e falar, é só um momento, isso não é um filme, isso é uma cena, eu vou conseguir reconquistar aquilo que eu tô conseguindo, que naquele momento eu perdi. Então, eu acho que a vida é equilibrar, é desequilibrar e entender que os equilíbrios vão acontecendo em algum momento, depois vai desequilibrar, mas se a gente se acolher e entender que cada coisa tem o seu momento e o seu lugar, eu acho que aquilo ali gera minimamente equilíbrio, não vou dizer, mas gera leveza. E um conforto, né? E de saber conforto. que... De que em algum momento aquilo vai dar certo, né? Sei lá, se não. E deixa eu fazer uma pergunta mais prática, assim, como é o dia a dia de vocês, assim, tipo, vocês conseguem fazer a gestão do tempo? Porque eu falo muito de... Isso também é uma questão, né? Porque quando a gente está no atendimento e eu falo para eles, vocês têm que pensar o que vocês querem como qualidade de vida no futuro de vocês. E não tem certo nem errado. Quem sou eu aqui para julgar? Não estamos aqui nesse lugar. Uhum. Não tem certo nem errado. Mas assim, dentro da oftalmo, vocês conseguem, sei lá, levar um filho na escola, sabe? Coisas que a vida... Você estava viajando há pouco tempo, você consegue parar um tempo. Porque tem especialidades que é mais difícil, eu imagino, na minha, né?
não sei se eu estou certa ou errada, mas eu fico pensando que como é esse dia a dia de vocês? Você consegue almoçar em casa? Você consegue, sabe, essas pequenas coisas que para algumas pessoas é muito importante. Sim. Eu quero, como você começou falando, eu não quero dar plantão. Você tem os seus finais de semana, sabe? Esse tipo de coisa. Tem filho pequeno. Eu consigo dar atenção para os meus filhos nos finais de semana. Como é o dia a dia de vocês? Agora é a senhora, doutora. Vamos lá, eu acordo todo dia às 5h20, 5h30 da manhã, porque eu preciso ter o meu tempo, eu me reconectando. Então, as crianças acordam geralmente 6h30 e eu todo dia vou acordar esse horário, passo meu café, porque eu preciso entender que aquele momento é o meu momento. Alguns dias eu consigo meditar, outros dias eu não vou conseguir meditar e também está tudo certo. Consegui trazer atividade física para minha vida 2 vezes por semana, dos outros 3 vezes é Gilmar que vai fazer atividade física, e depois a gente troca, mas a gente entendeu que precisa fazer, e os dois precisam fazer de manhã, porque à noite o nosso sono se altera, então eu preciso fazer de manhã. E aí, alguns dias eu levo para a escola, outros dias ele leva para a escola. Eu tenho uma rede de apoio que são meus pais, que me ajudam pra caramba a buscar. Então, assim, é uma dinâmica família que está se acertando. E é isso, cada vez que as crianças crescem um pouco mais, elas ganham um pouco mais de autonomia e elas já conseguem entender, olha, nesse momento a mamãe vai sentar aqui e vai estudar. Enquanto vocês estão estudando, tudo isso não é fixo, né? É mutável, isso vai se adaptando. Em relação ao consultório, durante muitos anos eu atendi em clínica com plano de saúde, um volume grande. Desde que eu comecei a atender mais oftalmopediatria, eu falei, não, eu não tenho condição. Eu consigo atender muitos pacientes em pouco tempo. Eu optei por tentar não fazer essa medicina, que estava me exaurindo. Tem uma hora que você fala assim, eu estou me questionando não sobre a minha medicina, mas sobre a minha saúde. Porque para conseguir entregar a medicina que eu acredito para o meu paciente, eu saía esgotada. E aí eu chegava em casa com as crianças tocando terror, com as minhas crianças, e assim, eu falei, não estou conseguindo falar. E aí, desde então, em 2020, eu inaugurei consultório com outras amigas. Eu tenho um volume, por turno, eu atendo 5 pacientes, então tem 1 hora de atendimento, o que me facilita ter aquela medicina que eu acredito. Então, agora são 4 turnos de consultório. Eu comecei a dar aula na medicina, porque o que eu comecei a pensar? Eu ainda dou conta, e eu tenho o Hospital Jesus, que eu trabalho 2 vezes por semana. Eu ainda dou conta de atender com volume alto no hospital, ainda dou conta de fazer essa gestão de carreira e tal. Mas será que com 70 anos eu vou conseguir ter tanto tempo? Porque eu fico no consultório particular, é isso. Enquanto tem paciente, você fala, pode colocar mais um paciente. Tem mais um encaixe, doutora? Pode colocar mais um encaixe. Porque é seu negócio. Eu estou começando, então eu preciso construir essa carreira. E aí... empreendedora, né? Exatamente. Sair do CLT, sair do CNPJ, quer dizer, ter o seu CNPJ ali, muda tudo. E aí eu comecei a dar aula por 2 motivos. Primeiro que, aquilo que o Ricardo falou, que é super interessante, sobre ter uma hora que a oftalmologia é tão rápido o seu raciocínio, que pode ser que você comece a ficar menos empático com aquilo. Quando você começa a dar aula, você ensinar raciocínio clínico para alguém motiva pra caramba. No CCO tem os residentes. Isso muda muita coisa. Então, a faculdade, a preceptoria, ela me veio para, primeiro, pensar numa carreira daqui a 30 anos, que eu imagino que eu esteja idosinha dando aula, e para conseguir colocar aquilo que eu acredito de perpetuação da informação para frente. Então, hoje em dia, a minha vida é acordar às 5h30 da manhã, malhar quando dá, cuidar de criança, fazer o consultório, o hospital e dar aula. E dormir 10 horas da noite. Hoje eu vou dormir tarde, gente. Eles estão me atrapalhando a vida. Mas é por um bom motivo. É para estimular os alunos a irem para a oftalmologia. Isso vale tudo. Eu tento fazer de uma forma semelhante, tá? Então, não acordo 5h20, não. Eu acordo 6 horas da manhã e alguns dias eu levo as crianças para a escola, outros dias minha esposa leva também. Depois é consultório. Eu só vou para o CCO segunda-feira. Todos os outros dias eu estou no consultório. Eu atendo plano ainda. E é um conflito gigantesco que eu tenho. Eu tenho clínica há 15 anos. E eu sempre... O core da minha clínica foi fazer atendimento diferenciado ao plano de saúde. Eu sempre quis fazer isso. Só que cada vez mais isso está sendo inviável, tá?
Vou fazer uma frase aqui para corte, polêmica, que muitos colegas me criticam que não gostam. Eu acho o consultório emburrecedor. Essa é a grande verdade. Por quê? Tudo que a Eliana estava falando, que ela consegue auxiliar no hospital a outras especialidades, dificilmente acontece no consultório. Consultório oftalmológico é troca de óculos. Essa é a grande realidade. Obviamente que você consegue se posicionar como a Eliana se posicionou, atendendo criança, fazendo alguma especialidade diferente. Hoje eu acho que você precisa ter um marketing digital, você precisa ter o posicionamento nas redes para mostrar para os outros que existem diferenciais do que você faz, tá? Porém, a grande maioria do consultório são queixas e problemas comuns. O nome disso é epidemiologia. O nome disso é probabilidade, tá? Então, você vê qual é a incidência das doenças. Então, por isso que dificilmente a gente vai ter um monte de neurooftalmologista. Porque a neurooftalmologia é uma especialidade que trata umas doenças que são muito raras. E todo mundo tem problema refracional. Em algum momento na vida, você vai precisar de um óculos. Ainda mais com a tela, ainda mais com a tela. Vamos até entrar nesse... Acho importante, né? A Eliana vai falar melhor do que eu por causa das crianças aí que estão vivendo esse problema. E vai piorar, né? Então, assim, eu acho esse um alerta muito importante. Tem lá os vídeos do Flávio Augusto, né? Falando que é um absurdo ser CLT. Eu concordo e eu gosto de empreender. Eu gosto de ter o meu negócio. Eu gosto de negócio. Só que, como a Aline colocou, eu fui fazer meu segundo caminho de Santiago de Compostela, voltei tem 5 dias. Eu paro a minha vida e eu posso parar a minha vida. Porém, os meus boletos não param. Exatamente. Então... será que eu posso? Isso é algo que a CLT, ela te impede e, ao mesmo tempo, ela te recompensa por te impedir. Porque o teu boleto vai chegar e o teu salário também. E tem para todo mundo, né, Ricardo? Tem para todo mundo, sabe? Tem pessoas que precisam dessa segurança. É isso. Né? É perfil, Tem pessoas que precisam dessa segurança. Eu acho que foi bom esse posicionamento dele, voltando para o Flávio, que eu só tenho elogios, mas a gente tinha uma mentalidade que só existia a CLT. A gente vem aí por tempos, né, anos de instabilidade econômica e tudo mais, então você não poderia tomar risco. E aí a gente conseguiu um equilíbrio, isso é amadurecimento de população, né? Amadurecimento de país, né? A gente teve uma estabilidade financeira e isso fez com que gerações tivessem alguma evolução econômica e, com isso, pudessem pensar em tomar algum risco. Mas eu acho que é muito o que você colocou, tem para todo mundo, né? Eu acho que tem um perfil empreendedor, né? Mas que a maioria das vezes quebra. E esse é outro ponto muito importante. Tá. Não basta ser só médico, né? Você tem que saber gerir o seu negócio, né? Que eu acho a maior dificuldade, né? A gente, quando monta um consultório, para sentar e atender e esperar que alguém faça a gestão de todo o resto. Falei, oi, qual é a minha agenda hoje? E às vezes eu fico até mais tarde no consultório. E todo o resto. E fazendo todo o resto. Falei, meu Deus. E é isso. Eu acho que existe uma jornada que a gente precisa aprender. O médico, a nossa formação, eu acho que ainda hoje é assim, foi para assistência. Nós somos do lugar da assistência. Quando a gente precisa empreender, seja por necessidade, seja por ideal, seja pelo que quer que seja, a gente não tem essa visão de verdade. E tem uma coisa que o médico ele tem um costume muito complexo, que é, a gente mede o nosso dinheiro pelo plantão que a gente consegue dar. Né? Então, assim, eu preciso viajar para algum lugar, vou dar 10 plantões.
quando você empreende, não é isso. Você precisa esperar acontecer. E esse esperar acontecer difícil, né? e se reinventar e falar, cara, não está dando certo, como é que eu traço uma nova rota para aquilo fazer acontecer? É espera. Não é sucesso absoluto, é espera. E nem sei o que é sucesso. Sucesso é você estar dando certo. E o médico, ele não tem esse olhar. Então, a gente precisa ter calma. Se for um caminho empreender, fala a pessoa que tem CLT, tem o serviço público e tem empreendedorismo. Porque eu sou uma pessoa que ainda tem o medo. Eu estou começando num negócio que eu acho que está sendo muito incrível, mas eu não posso simplesmente falar, fui, sabe? E eu tô aprendendo, mas eu acho que para quem opta por empreender, eu acho que é um caminho incrível, mas é preciso entender que terão muitos erros e que nós conseguimos aprender a empreender. É buscar curso, é buscar especialização, é buscar como isso pode acontecer. E esperar, né? Esperar dar certo. Se for CLT, maravilha. É um outro caminho, um outro perfil que também é incrível. Se for servidor público, tudo dá. Vou optar por ser professor e não estar na assistência. É outro caminho. E é se entender. Mas eu acho que essa capacidade de compreensão, de autoconhecimento, ela vem com o tempo. E é isso que a gente faz muito lá no Idomed Carreiras. Vocês facilitam, né? Que é isso, a gente vai nesse processo justamente de autoconhecimento. Fazendo o nosso merchan, mas de fato é isso, né? É você ir um a um, tipo, você, quem é você, né? Para entender que lugar é esse. Isso é um salto absurdo que vocês ofertam. Né? Isso é um absurdo. Eu sou suspeita, né? Vamos mudar um pouquinho de assunto? Eu queria falar um pouco sobre os avanços tecnológicos na área da oftalmologia. Como é que vocês veem isso? Você falou do videogame. Como é que está hoje em dia? Como é que é para quem quer, né, que pensa em entrar na oftalmo? Como é que está isso? E já vou emendar a pergunta seguinte, que é sobre a inteligência artificial. Como é que está esse contexto também na visão de vocês? Eu acho que tem 2 caminhos para a gente seguir aqui, tá? Um deles tem uma vasta oportunidade. A tecnologia ela é totalmente correlacionada na oftalmologia, tá? E eu acho que a gente tem um benefício de entrega para os pacientes gigantesco e, obviamente, já com chegada de barateamento, de novas tecnologias e afins. Porém, requer um investimento muito grande. E aí a gente não pode ser hipócrita de falar que acaba sendo uma especialidade que tem um nível de elitismo muito grande. Você tem que ter forma de investir. Existem diversas estratégias. Pode ir atrás de dinheiro, pegar dinheiro emprestado, mas isso é ruim. Porque é diferente de um clínico. Você pega lá, eu vou começar a trabalhar. Compro um esteto e não preciso de mais nada. O oftalmo não. Como a Liana colocou, pelo menos precisa de uma lâmpada de fenda. E uma lâmpada de fenda é um aparelho que tem um investimento significante para você fazer. E diversos outros, quando a gente entra para tecnologia mesmo de ponta, é um problemão. A gente está falando de aparelho aí que você vai botar $500 mil, entendeu? E para trabalhar com plano de saúde, você não vai ver retorno daquilo nenhum. E aí, por isso que eu queria aqui chegar nessa encruzilhada, que é o outro lado. Hoje a gente está tendo um cenário de consolidação dentro da oftalmologia, que diversos grupos estão investindo na oftalmologia porque viram como uma grande oportunidade de mercado, porque estava trazendo receita. E esses grupos conseguem dar todos os videogames disponíveis. Entendi. Então, você tem um PlayStation, um Xbox, que é tudo que o adolescente quer. Imagina, você tem no teu quarto todos os videogames possíveis para você jogar. Você quer ir para casa do Joãozinho que tem todos ou você quer ir para casa que tem o Atari? Não. Entendeu? Você vai lá para casa dele e o paciente, muitas vezes, decide onde ele quer ser acompanhado dentro disso. E a gente fica até numa questão secundária, porque a gente construiu essa medicina baseada em muitos exames, baseada em muita tecnologia e diminuiu a necessidade do contato humano e da capacidade individual profissional. Que só uma reflexão também grande para vocês. As coisas não acontecem por acaso.
Por que isso foi feito? Eu vou voltar ainda na questão da tecnologia final para você. Por que isso foi feito? Você ter um médico bem formado é igual um artesão. Você precisa de muito investimento e muito tempo para formar uma pessoa bem experiente que consiga avaliar aquilo e ter precisão na avaliação dela. Isso é caro. Com isso, a medicina fica cara. E isso é ótimo para o médico especialista, mas é péssimo para o acesso da população. E aí o mercado como um todo percebeu que a medicina dá dinheiro, todo mundo precisa, a população envelhecendo, a gente precisa encontrar alternativas, o que é péssimo para o médico. E aí, com isso, essas novas tecnologias vão conseguindo replicar o que o artesão fazia, como o carro, com as ferraduras e com os cavalos. Então, surgem novas tecnologias que são maravilhosas, e a inteligência artificial aqui, para dar uma pincelada no que você perguntou, para passar a palavra para a Eliana, dá hoje diagnósticos maravilhosos de fundo de olho. O que a inteligência artificial faz? A inteligência, na verdade, artificial é uma inteligência burra, né? Ela replica... É artificial, né? É artificial. Ela replica trabalhos que o homem consegue fazer. Só que ela traz velocidade naquilo e ela muitas vezes traz uma precisão de análise maior do que a gente, porque ela não cansa e tudo mais. Então, hoje, a gente nunca conseguiu fazer isso, mas já existem uns programas que conseguem identificar o sexo pelo fundo de olho. Então, ele faz uma análise da vascularização do fundo de olho e existe um padrão de se é homem ou se é mulher. E a gente nunca conseguiu ver isso. Só que ele analisa milhões de exames e aí ele consegue identificar algo que antes não era identificável. Então, assim, a gente tem hoje uma perspectiva e um cenário maravilhoso pensando na essência da medicina, que é o paciente. E a gente vem conseguindo gerar mais acesso, melhor qualidade, mas, por outro lado, a gente vem com um cenário de reflexão e de necessidade de encontrar novos caminhos para o médico. Porque a tendência para os próximos anos é uma tendência de diminuição da remuneração médica, né? Sim. Tudo isso que a gente está conversando, em que a tecnologia parece ser uma maravilha, mas a gente, como tudo do 2 pesos, 2 medidas, né? Depende da perspectiva que você está analisando aquilo. E antes de passar... Bom, deixa eu escutar a Eliana, porque depois eu falo. A Eliana, porque depois eu falo. A tecnologia, ela é, graças a Deus, inevitável. E ela é super importante para a gente. O que eu sempre acho importante a gente pensar, eu acho que para quem está escutando, para quem está se formando, é que aquela frase que a gente escuta lá no primeiro período é: a clínica é soberana. Então, ela vai ser soberana dentro do raciocínio clínico. A partir dali, a gente vai precisar muitas vezes de tecnologia para poder saber de forma mais precoce como a gente vai conseguir ajudar o nosso paciente. Então, o que eu acho que a gente precisa ter cuidado é que a facilidade da tecnologia não permita que exista uma substituição e um aumento exagerado de solicitação de exame quando não é necessário. Boa parte das vezes, os exames serão fundamentais, não é necessário não, fundamentais. E vão ter outras vezes que a gente consegue fazer o diagnóstico nas 3 palavras do paciente, mas acabou, eu já sei o que é. Mas o óculos, por exemplo, a gente precisa de tecnologia pra caramba. Cada vez mais as lentes têm um nível de tecnologia gigante. Então, é pensar que na oftalmologia, para exame, para conduta, para cirurgia, tudo é tecnológico. Mas quem vai comandar, quem vai ajustar, quem consegue escutar o que aquele paciente está falando e entender a necessidade para ele naquele tempo, somos nós médicos. E isso a gente não pode perder. Eu acho que é o nosso superpoder, que a inteligência artificial nunca vai ter. A inteligência artificial eu a vejo como uma incrível capacidade de... Eu acho que eu não sou uma super
tecnológica, assim. Mas o que eu gosto muito da inteligência artificial? Ela compila informação. Então, a partir do momento, tem vezes que eu falo assim, olha, eu preciso dos artigos mais novos que vão abordar tema tal, isso me reduz meu trabalho absurdamente. Né? Eles já me deram até o resumo. Se eu botar assim, português, ele já vem até meio que traduzido. Então, assim, tem uma facilidade que é gigantesca. Mas quem precisa saber o que está solicitando somos nós. E a gente não pode perder esse superpoder. Não podemos. E nós não vamos se a gente começar a trazer, inclusive, quem forma, né? Não é só quem está sendo formado, é quem forma aquele aluno, aquele médico, aquele especialista, ele precisa colocar como valor o raciocínio dele. Perfeito. É a empatia, aquilo que a inteligência não traz. O que vai diferenciar a gente? Quem vai permitir que vai se formar um bom especialista? Aquele que sabe usar IA? Quem sabe usar IA para prescrever uma boa medicina, para prestar uma boa medicina, ou quem pode ser substituído? E a única maneira da gente filtrar é o quão humano, o quão de capacidades, habilidades humanas você tem. E isso só a gente tem. Mas depende da gente também que está ali no lugar de formação, né? É verdade. Eu sempre faço essa reflexão também, quando o Ricardo estava falando, você falando agora também, que no final, a tecnologia vai adiantar, vai resolver muita coisa, mas a relação médico-paciente não vai ter máquina que faça. E talvez seja essa a saída de qualidade do atendimento ao paciente, sabe? Entende o que eu estou falando? Então, concordo. Assim, esse é o diferencial. É o que você começou falando, assim, acho que a gente... O que te salvou foi o toque da mão, né? É isso. O que te salvou foi o toque da mão. Né? O toque da mão, sim. É muito lindo isso, porque no final, que bom que a tecnologia está aí, e eu acho também que pensar a inteligência artificial, as questões tecnológicas, adiantam muito um processo burocrático e às vezes, né, chato, e às vezes... Mas no final, o vínculo que você faz com o seu paciente, o atendimento olho no olho, né? É isso que vai fazer a diferença. Sim. Mas eu acho fundamental da gente colocar isso de uma forma muito clara como uma oportunidade. Sim. E entender que a tecnologia vai devastar a medicina. Não tenho nenhuma dúvida disso. E eu agradeço quase todos os dias por isso. Uhum. Porque eu acredito nessa outra medicina. Porque o caminho que a gente tomou como sociedade foi esse. Dos exames complementares, da dependência da tecnologia e afins. E a gente vai chegar, muito provavelmente, num momento em que... Aí eu tenho uma discordância contigo, Liana. Eu acho que a tecnologia ela vai chegar num ponto de tomada de decisão. Você acha? Acho. E não está longe disso acontecer. Tá? Você pega os algoritmos que estão sendo utilizados pelas grandes empresas para lidar com medicina e a taxa de decisão de diagnóstica muitas vezes é maior do que um médico. Sim. Médio. Sim. E aí, o que a gente tem que entender é que a gente não tem acesso aos especialistas. A gente não tem acesso aos melhores profissionais. A gente, que eu digo, a população. Uhum. E não estou pensando em Brasil, estou pensando em mundo. Uhum. Tá? Então, assim, o ultra especialista, ele se torna muito caro, fica inacessível e vira só um desejo. Não é melhor um robô te atender e entregar alguma coisa do que você não ser atendido? E é isso que vai acontecer. Junto disso, todos esses profissionais cara crachá que não levantam a cabeça para olhar no teu olho para te atender, eles vão ser atropelados. E esse é o padrão. Não sei se certo ou errado, eu acho errado, mas aí é uma opção individual, uma opinião individual minha,
tá? E como você falou, a gente estava colocando aqui que não são casualidades. Foi uma escolha minha de vida. Eu passei minha vida inteira esperando chegar esse momento. A vida inteira eu apanhei, pô. Sempre fui criticado, sempre fui um tópico, sempre fui um sonhador de atender as pessoas bem e não ganhar dinheiro. E aí a gente chega num momento em que pode ser que eu venha ter muito mais valor Justamente de tocar na mão, de encostar no paciente, do que o robô. Exato. Mas não é simples. Eu acho que precisa ter uma reflexão e você precisa trazer para todos os alunos, Aline, que assim, são escolhas. São escolhas. Tá? Exato. E a pessoa também pode estar atrelada a formar um robô melhor. É isso. Se o robô trouxer acessibilidade à população... Vai trazer. Assim... Claro que teremos grandes perdas, mas a gente também está longe de ter um acesso fácil no país que a gente vive, né? Então, assim, talvez a gente pesar custo-benefício, sei lá. Não. É só para refletir, tá? É só para refletir. Com certeza. Tá? Não é um certo ou errado, é só para... Sim. Bom, já que está faltando, né? Então, sei lá. Não sei, vou guardar para pensar. Gente, olha que conversa gostosa. Acabou? Tá acabando! Várias reflexões. Ai, meu Deus. Né? 5 horas da manhã eu vou ter que acordar. E a cabeça, né? Ai, meu Deus, esse café. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Vou dar a palavra para vocês para as reflexões finais. Muito maravilhosa essa nossa conversa, leve, gostosa. Espero que todos os alunos tenham aproveitado todos esses ensinamentos aqui, esses insights, né? Pensando na oftalmologia como uma imensidão de oportunidades, assim, de atuação como carreira médica. Então, Liana, suas considerações finais. Obrigada, já agradecendo. Eu que agradeço absolutamente a oportunidade. Existem pensamentos que a gente vai construindo e essa mesa foi super importante para eu escutar e eu ouvir e eu refletir. E eu acho que é importante a gente levar isso para o aluno que está começando, que está no meio, que já está escolhendo, falar, olha, existe um mundo gigantesco, independente da profissão que você for escolher. Nós falamos aqui de possibilidades de contrato, né, de emprego, das possibilidades da oftalmologia ou qualquer outra especialidade que seja cirúrgica ou não. Mas escolha algo que você queira fazer todo dia. Todo dia. A residência, a especialização, ela já é um lugar que você fala assim, meu Deus, eu vou fazer isso aqui de novo. Mas é a nossa capacidade de se reinventar e de tentar fazer melhor sempre para o nosso paciente. Acho que é sorte na jornada. Obrigada. Ricardo? Queria também agradecer a oportunidade sempre, parabenizar você, Aline, e todo mundo aí do Carreiras. Mais uma vez aí, eu acho que o trabalho que vocês fazem é fundamental e diferenciado mesmo. Parabenizar aí a poder de comunicação da doutora Liana, que é excelente. Obrigado aí pelas trocas, acho que foi excelente. Energia é uma coisa que para mim é importante. O ambiente aqui estava ótimo, então acredito que vocês tenham percebido isso daí do outro lado. E fico aqui no mesmo caminho. Eu acho que a gente precisa ter um encontro da nossa essência. Eu acho que a gente tem uma oportunidade dentro da carreira que a gente tem, que é de viver pelo próximo, de ajudar o próximo. A oftalmologia é mais uma porta aí que pode ser aberta por vocês. Acho que tem inúmeros desafios dentro da especialidade no momento que a gente está vivendo, como mercado, mas se fizer diferença e tocar de alguma forma o coração de vocês, eu acho que é uma especialidade que vocês devem seguir. Não vejam esse caminho com questão da remuneração. Só isso daí que eu acho que é o maior alerta que vocês devem ter. Vocês veem muitos profissionais de oftalmologia, assim como dermatologistas e cirurgiões plásticos, com boas imagens no Instagram, bons carros e afins, mas tem muita gente aí que
está com uma certa dificuldade dentro do mercado médico. Acho que a gente ainda tem ainda uma carreira que tem uma remuneração diferenciada dentro do nosso país. Porém, veja se toca o coração de vocês, se de alguma forma tocar, vai com tudo, que é sucesso garantido. Obrigada, gente. Então, agora a gente está encerrando a 5ª semana de especialidades médicas, né? Sendo aqui a nossa oftalmologia, a gente está encerrando. Então, agradecer muito a presença de todos durante toda essa semana. E ano que vem tem mais. Agradeço muito. Não deixem de assinar a lista de presença. E ano que vem a gente volta com a 6ª semana de especialidades médicas. Obrigada, gente. Tchau, tchau.